conto de fadas da Ferrari na Fórmula 1 parece ter terminado e a equipe italiana parece estar mais entrando em um pesadelo no restante da temporada. É crise com o piloto, é falta de performance no carro, é muito caos ali para Frederic Vasseur ter de gerenciar, e é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui na segunda-feira à frente do GP às 10 para poder trazer aí, como de costume, os desdobramentos da última corrida da Fórmula 1 do GP da Espanha. E hoje novamente nós vamos falar um pouquinho da Ferrari. Mas antes, vou te fazer aquele convite especial de sempre. Vou pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para poder receber a notificação de todo o conteúdo diário que a gente posta por aqui, de todas as análises, e também já deixar o seu joinha, já deixar o seu like, para poder dar aquela fortalecida no engajamento e ajudar a espalhar a palavra do Grande Prêmio pelo YouTube. Beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho da Ferrari, que tem encontrado alguns percalços pelo caminho desde o GP de Mônaco. A Ferrari estava muito em alta no início da temporada 2024 da Fórmula 1, o Vasseur tinha conseguido arrumar muito bem a casa, estava fazendo uma gestão das mais interessantes, tinha vencido corridas já esse ano, além do GP de Mônaco, tinha vencido na Austrália, então estava ali com uma performance muito interessante. Porém, o conto de fadas parece ter terminado logo depois da etapa no Principado ali que a Ferrari inclusive saiu com grandes chances de brigar pelo Mundial de Construtores. O Leclerc até tinha algum fio de esperança de sustentar uma briga no Mundial de Pilotos, mas a gente viu que isso tudo começou a ruir já a partir do GP do Canadá. No GP do Canadá, a Ferrari tinha uma expectativa muito grande, os dados de simuladores apontavam para uma performance muito boa da equipe italiana. O próprio Vasseur disse que esperava ser competitivo por ali, mas a gente lembra que a Ferrari não conseguiu ir muito bem, viu os dois carros serem desclassificados da classificação ainda no Q2, e na corrida teve abandonos duplos, acabou saindo zerado dali, e ali já complicou bastante a situação da equipe. Mas tudo que está ruim aparentemente pode piorar, e a Ferrari deixou isso bem claro no GP da Espanha. É fato que no GP da Espanha o time italiano foi muito melhor do que foi no Canadá, só que ela ainda continuou deixando a desejar em muitos aspectos. Por exemplo, ela sequer conseguiu fazer frente à Red Bull e à McLaren, que era algo esperado já da Ferrari ao longo desse ano, e ela ficou numa briga mais concentrada ali junto da Mercedes e foi superada pela Mercedes. A Mercedes foi consideravelmente melhor durante a classificação e durante os treinos livres, e na corrida o ritmo era até parecido, mas a Mercedes acabou se sobressaindo, viu o Hamilton conquistar o primeiro pódio da temporada, o George Russell ficar com o quarto lugar, com um certo incômodo ali das Ferraris, é verdade, mas é justamente nesse ponto que entra o tema central desse vídeo, que é primeiramente falando do comportamento dos próprios pilotos da Ferrari, do Carlos Sainz e do Charles Leclerc. Isso porque ali durante a corrida eles tiveram alguns encontros na pista, o que é completamente normal, né, para pilotos. Eles de fato têm que se encontrar na pista em questão de disputar posições, porém a Ferrari passou um pouquinho do ponto nessa etapa em Barcelona. Em dado momento, o Sainz percebeu que o Leclerc estava bem mais lento, estava ali no gerenciamento muito maior de pneus, tentou fazer uma ultrapassagem na curva 1, o Leclerc obviamente não ia vender isso barato, tentou dar um troco, eles acabaram se tocando ali, o Leclerc falou que danificou um pouquinho a asa dianteira, o Sainz acabou cortando um pouquinho a curva, enfim, um problema para a Ferrari. Depois, na corrida, eles voltaram a se encontrar, o Leclerc ficou um pouquinho preso atrás do Carlos Sainz, e isso acabou atrapalhando ele, no final das contas, a chegar no George Russell por uma eventual disputa, uma eventual conquista da quarta colocação. Depois da corrida, os dois pilotos deram a sua versão do que aconteceu. O Carlos Sainz afirmou que fez o que se espera de qualquer piloto, que quando vê que tem um carro mais lento à sua frente, o mais certo a se fazer é atacar, é ir para cima, é fazer a ultrapassagem independente de ser companheiro de equipe ou não. E disse ainda no final
que Charles Leclerc sempre reclama do que acontece na pista depois das corridas. O Leclerc, por sua vez, se defendeu ele dizendo que a Ferrari tinha uma estratégia desde o início que consistia em gerenciar mais os pneus, ser um pouco mais conservador com a borracha, e por isso deu essa margem para o Sainz chegar tão perto assim. Depois da corrida também, pelo onboard ali do carro do Lando Norris, quando ele estava parado ali na plaquinha de segundo lugar, foi possível ver que Charles Leclerc e Carlos Sainz tiveram uma certa discussão ali pós-corrida. Então isso já mostra que o clima entre os dois pilotos já não é mais dos mais amistosos, né? O Sainz já não tem muito mais a perder ali dentro da Ferrari, está de saída da equipe no final de 2025, e agora é muito claro que a Ferrari não pode mais contar com ele. Não pode mais contar com ele no sentido de que ele não vai entregar bons resultados. O Sainz é um bom piloto, ele vai continuar entregando bons resultados, porém ele não vai mais jogar com a equipe, ele vai jogar mais de forma individual. Isso é natural, ele já não vai ter mais nenhum laço com a Ferrari. A própria Ferrari daqui a algum tempo também deve deixar ele um pouco mais de lado por questões de desenvolvimento do carro, vai começar a pensar no projeto do ano que vem, enfim. Então a tendência é só que as coisas piorem ali dentro, e o Vasseur precisa gerenciar isso muito bem, principalmente pelo fato de que a Ferrari está perdendo o ritmo tanto de corrida quanto de classificação ao longo do ano. E para poder recuperar esse terreno, para poder voltar a fazer frente à McLaren, voltar talvez a ameaçar a Red Bull, é preciso ter uma união ali entre os dois pilotos. Vez ou outra eles vão, obviamente, precisar colaborar para um não atrapalhar o outro e eventualmente não impedir uma disputa pelas primeiras posições, e até para poder ter um feedback mais positivo, mais assertivo do que está acontecendo no carro na pista, e com isso conseguir evoluir ele muito bem. O próprio Vasseur disse ali depois do GP da Espanha que um dos grandes problemas da corrida em Barcelona foi o ritmo de classificação, que a Ferrari não conseguiu ir muito bem na classificação, e isso acabou prejudicando todo o domingo. Então existem muitas medidas aí, existem muitos pontos que a equipe ainda precisa acertar para poder sonhar em voltar ao topo da Fórmula 1. Mas e você, o que você acha? Qual que é o cenário da Ferrari agora a partir do GP da Espanha para o restante da temporada 2024 da Fórmula 1? Vai conseguir se encontrar ali? O Vasseur, que é um bom chefe de equipe, vai conseguir gerenciar esse problema entre Sainz e Leclerc? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.